Boa tarde, gente. Conseguem me ouvir? Todos me ouvindo? Tá bom. Bom, boa tarde. Meu nome é Carolina e eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui hoje em nome da FEBIC. Durante essa tarde eu vou ser a mediadora de vocês. Eu gostaria de começar lendo um pequeno texto introdutório falando um pouquinho sobre a FEBIC. A Feira Brasileira de Iniciação Científica, FEBIC, é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, IBIC, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Formação Empreendedora da Prefeitura de Pomerode, contando também com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais de nossa região. A FEBIC vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove na busca de solução de problemas cotidianos o pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, sustentabilidade e, principalmente, o conhecimento. Para esta edição, a FEBIC realizará a 8ª edição em formato híbrido, sendo a primeira etapa virtual e a segunda etapa totalmente presencial, sediada no município de Pomerode, ao lado de Jaraguá do Sul. Nessa semana, também proporcionaremos atividades paralelas ao evento, então fiquem atentos aos sites e redes sociais oficiais da FEBIC. Bom, antes da gente iniciar as apresentações com a banca, eu gostaria de ressaltar as regras de apresentação conforme o regulamento da FEBIC. Todos os projetos científicos terão seus vídeos exibidos em sala virtual, com a presença da banca de avaliadores e presença obrigatória dos alunos pesquisadores. É facultativa a presença do orientador e co-orientador. A avaliação será por meio de um vídeo, podendo haver considerações ou complementação da apresentação de forma oral pelos alunos pesquisadores de até 5 minutos após a reprodução do vídeo. A complementação fica a critério do projeto participante, é opcional. A banca examinadora será formada por, no mínimo, 3 integrantes, avaliadores de qualificação específica relacionada ao tema abordado. Ressaltamos que, caso haja interrupção de conexão com o avaliador durante a apresentação ou durante os questionamentos, o mediador aguardará seu retorno em até 2 minutos. Se não retornar, a apresentação seguirá com os demais. Considerando que todas as apresentações serão gravadas, o avaliador poderá assistir e avaliar posteriormente, não havendo prejuízo ao projeto participante. Então, caso falte algum avaliador, ou mais avaliadores, mas esteja um avaliador presente, a gente vai prosseguir com a apresentação do projeto, porque como é gravado, o avaliador pode assistir posteriormente e dar o seu feedback via site da FEBIC. Cada avaliador terá um tempo máximo de 5 minutos para fazer as considerações e arguições e também para ter as respostas dos seus questionamentos ao projeto participante. E as respostas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos participantes. Bom, agora um pouquinho sobre a avaliação. A avaliação pela banca examinadora dar-se-á sob os seguintes critérios, conforme o regulamento. No critério conhecimento, serão avaliados conhecimento teórico a respeito do assunto, segurança e convicção nos resultados, soluções dos problemas levantados. No critério pesquisa, serão avaliados a metodologia utilizada, coerência entre os resultados e os objetivos propostos, revisão da literatura no que diz respeito à fundamentação teórica, considerações finais sobre a pesquisa, impacto social, ambiental ou econômico, criatividade e inovação e o relatório sucinto da pesquisa. No critério apresentação do vídeo, serão avaliados clareza na oralidade da apresentação, objetividade na apresentação e a organização da apresentação. Pode ocorrer que os vídeos ultrapassem o limitado pelo regulamento, que é 8 minutos, ou que não estejam integralmente de acordo com as regras. No entanto, o vídeo vai ser reproduzido normalmente neste ambiente e, posteriormente, ele pode sofrer penalidades na hora de ser avaliado. Enfim, gostaria de ressaltar que qualquer dúvida referente ao regulamento deve ser tratado diretamente com a coordenação. Vocês podem se dirigir à secretaria virtual também para tratar alguma dúvida, ou enfim, qualquer coisa que vocês tenham algum receio ou não esteja bem esclarecida. Algumas regras para o bom andamento da sessão de hoje.
Os microfones devem permanecer desligados, ligar somente quando for solicitado ou durante a apresentação do próprio projeto. Para questões importantes relacionadas exclusivamente às apresentações ou problemas técnicos, o chat pode ser utilizado durante todo momento. A presença dos estudantes é obrigatória em todo momento de apresentação. Vai haver lista de presença para emissão de certificados. Então, a gente vai contabilizar a presença dos participantes, dos alunos participantes, desde o início da sessão até o final de todas as apresentações. E, bom, caso um estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, o outro integrante deve dar continuidade. Para projeto individual, será aguardado um tempo de até 2 minutos para o estudante retornar à sala virtual e terminar a sua apresentação. Caso esse estudante não retorne em 2 minutos, o projeto seguinte passa a ser apresentado. E se esse estudante não retornar ao longo se ele retornar ao longo das apresentações, ele ainda pode apresentar durante a banca de hoje, depois que o último projeto for apresentado. Não retornando hoje, ele pode apresentar em outro dia, a banca vai ser remarcada, ressaltando que não vai ter projeto algum para o projeto participante. O uso de câmera ligada será obrigatório para os estudantes comentarem e responderem os possíveis questionamentos aos avaliadores e também nos 5 minutos de considerações finais após a apresentação do vídeo. Para os avaliadores, habilitar a câmera é opcional. Bom, então eu gostaria de começar chamando os avaliadores de hoje. Vou começar pela avaliadora Priscila Horn, que está presente. Boa tarde, Priscila. Peço que você possa se apresentar dizendo seu nome, sua cidade, estado e formação, e posteriormente o avaliador 2, Rafael, também possa seguir nessa linha. Oi, boa tarde a todos. Eu sou formada em Química Industrial, tenho mestrado em Química e doutorado em Engenharia Ambiental. Eu sou da cidade de Pomerode, Santa Catarina. Obrigada, Priscila. De nada. O avaliador Rafael está presente? Sim. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou o Rafael. Prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, gostaria até de parabenizá-los aí pelos projetos. Eu consegui já assistir alguns vídeos e tal, ficou muito legal. Então, de antemão, já parabenizo todos vocês. Eu sou formado em redes de computadores, nascido em Jaraguá do Sul, mas hoje resido em Curitiba e estou aqui para contribuir aí com vocês aí hoje. Obrigada aos avaliadores participantes. Desculpa, a gente deu um problema aqui com a minha conexão. Tive que reiniciar, enfim. Bom, então eu vou começar com o primeiro projeto dessa tarde, sendo o projeto A Matemática e o Consumo Racional da Água, fase 4, o reuso, das alunas Clara Boarim Paludo e Ana Beatriz Mariane Vivan, da orientadora Jussiele Carine de Cesare Bittencourt, da Escola Núcleo Deolindo Zílio. Cidade Ceará, Estado Santa Catarina. Eu vou então exibir o vídeo para vocês. Peço que se der algum problema, enfim, na hora da exibição, que vocês possam avisar no chat.
Vocês conseguem ver a tela? Sim. Ok, vou apresentar. Olá, eu sou a Clara Paludo, aluna do 9º ano da Escola Núcleo de Lindosílio de Ceará, Santa Catarina. E o nosso projeto é intitulado A Matemática e o Consumo Racional da Água, fase 4, o reuso. Ele já existe há 5 anos e vem sempre buscando novas maneiras de economizar água. E já conseguimos mostrar, através de medidas simples, que isso é possível. Olá, eu sou Ana Beatriz e a nossa orientadora é a professora Gisele de César. Assim como a Clara já citou, nós buscamos e estudamos diversos métodos para a economia de água e o impacto social e financeiro que essa economia causa no meio em que vivemos. A nossa região sofre agressivamente com a estiagem. Sendo assim, esse ano nosso desafio é buscar alternativas para o reaproveitamento e tratamento da água. Algumas das ações já realizadas foram a instalação de hidrômetros nos banheiros e nas cisternas, torneiras automáticas e litros nas descargas. Desenvolvemos um sensor de umidade do solo, onde conseguimos ver como a tecnologia pode auxiliar nessa economia de água. Também desenvolvemos um aplicativo que pode auxiliar a interligar a população aos órgãos responsáveis. E percebemos o impacto que projetos como o nosso causam na sociedade, além da consciência ambiental do cidadão. Estudamos e apresentamos à comunidade escolar o quanto algumas produções gastam para entregar o seu produto, e apresentamos algumas alternativas mais econômicas e mais eficientes para o consumo humano. No entanto, algo nos inquietava, a pergunta que move o nosso projeto científico. Posso recuperar essa água? Torná-la apta para o consumo humano e animal? Então, no decorrer do nosso projeto, fomos buscar respostas, através da ozonioterapia, tratamentos químicos e biológicos, e as marrequinhas, podemos dizer que sim, é possível recuperar esta água antes não utilizada. Os testes frequentes nos mostram esse resultado, e podemos ver que há diversas maneiras de recuperar esta água. É importante ressaltar que é mais uma alternativa econômica e eficaz para o consumo racional da água. E para essa análise, não poderíamos deixar a matemática de fora. Por isso, defendemos o nome do nosso projeto, A Matemática e o Consumo Racional da Água, fase 4, o reuso. Porque tudo que causa uma defasagem ambiental, com certeza, causa um impacto financeiro muito maior. E aprendemos ao longo dos anos que mostrar às pessoas a economia ou o desperdício em valores é muito mais impactante do que simplesmente mostrar um rio sem água. Atualmente, a água tratada em nossa escola é utilizada para o consumo dos animais que temos em nosso ambiente, como cachorros, galinhas, cágados e jabutis, e também para a lavagem de calçados. Economizamos, em média, 200 litros de água por semana. Por mês, totalizam-se 800 litros, com uma média anual de 9.600. Através de análises laboratoriais, analisamos primeiramente a água armazenada, onde após foram implantadas as marrequinhas, que contribuem para a limpeza da água, e repetimos as análises novamente. Posteriormente, foi introduzida a ozonioterapia, com o complemento de agentes químicos e biológicos que têm por objetivo a cristalização e a purificação da água, e repetimos as análises novamente. O resultado foi impactante, pois percebemos que é possível sim reaproveitar essa água,
e que tanto a natureza quanto a tecnologia podem auxiliar nesse reuso. Demonstrando mais uma vez a qualidade do nosso ambiente, nós temos os peixes no fundo do nosso açude, o que significa que a água é extremamente saudável. Já os líquens nas árvores demonstram a qualidade do ar do nosso ambiente. A sustentabilidade é a eterna prosperidade de todas as coisas. Consiste em construir pensando no futuro. Obrigada pela atenção. Bom, então eu peço para que o projeto participante, se for do seu desejo, possa fazer a sua complementação ao projeto, respeitando o tempo limite de 5 minutos. Boa tarde, senhores. Como observamos no vídeo, o nosso projeto já existe há alguns anos. E no momento, o nosso foco maior é a recuperação da água economizada. Estamos satisfeitos com as análises e observações feitas, pois conseguimos comprovar à comunidade escolar que é possível recuperar essa água. Pois percebemos que o impacto é muito maior quando demonstramos para a sociedade o quanto conseguimos economizar em valores e em litros de água. Grande parte da sociedade tem uma maior sensibilização com o impacto social e ambiental quando mostrado em números ou valores. Se pudéssemos transformar toda a água que economizamos em dinheiro, perceberíamos que não há dinheiro no mundo que se compare à riqueza da água. E reforçando como nosso projeto existe há anos e estamos sempre tentando melhorá-lo, esse ano o nosso aparelho de sensor de umidade do solo funciona no celular via Bluetooth. Já o nosso aplicativo está sendo conectado ao Google Maps, tornando-o ainda mais ágil. Muito obrigada pela atenção. Perguntas à disposição. Bom, obrigada, então, às participantes do projeto. Agora eu gostaria de chamar o primeiro avaliador. Podemos começar com o Rafael, para pôr seus questionamentos ou, enfim, complementações, ressaltando que o tempo também é 5 minutos, incluindo as respostas dos alunos. Oi, pessoal, antes disso, deixa eu fazer uma pergunta, não para o time, mas para o pessoal aqui da organização. Eu vi que no painel aqui no site lá, não sei se está com algum problema, onde que aparece a página de avaliação e tudo mais. Não sei se foi só para mim, mas eu queria ter essa curiosidade aí antes. Mas, enfim, acho que vocês podem ver e depois a gente conversa. Acho que primeiramente, então, parabenizar pelo projeto, eu achei muito legal, achei bem completo, assim, vocês já falaram que já foram várias etapas, né? E achei muito legal isso daí. Eu tenho uma curiosidade com relação aos próximos passos. Se vocês veem algumas novas próximas etapas do projeto, o que vocês planejam, se vão existir outras etapas, né? Porque com essa curiosidade só, visto das quantidades de etapas que tiveram até aqui, né? No caso, o nosso projeto já existem muitas etapas. A gente está no 9º ano e a gente faz esse projeto desde o 5º ano. Então, ele já vem vindo há muito tempo. Como a gente falou, o nosso próximo passo é conectar o nosso sensor de umidade do solo à via Bluetooth e também adicionar o nosso aplicativo no Google Maps. Essas são as nossas próximas ações. Legal. Beleza, obrigado. Bom, obrigada, então, ao avaliador Rafael. Eu só não consegui entender direito porque cortou a tua fala, Rafael. Estava tendo um problema na página de avaliação da FEBIC, é isso? Isso, exato. Quando aparece na lista de projetos, tem um botão ali para clicar em avaliar, né? Onde ele abre a página de avaliação. E ela, para mim, não está abrindo, ela dá uma página de erro. Aí eu não sei se é só para mim. Eu vou comunicar a coordenação, mas daí, se persistir, eu peço que você também possa mandar mensagem para eles, mas de toda forma eu já comuniquei. Beleza. Anteriormente eu lembro que estava funcionando, eu testei na semana passada, estava tudo ok, então não sei se é algo pontual aí agora. Uhum. A Priscila comentou que está com erro no dela também. Beleza. Comuniquei já a coordenação. Beleza. Então, a avaliadora Priscila, peço que possa fazer seus questionamentos, complementações ao projeto. Bom, primeiramente, parabéns, meninas. Trabalho de peso, realmente, né? Vocês vêm trabalhando aí ao longo dos anos.
O meu mais era uma curiosidade. Eu sei que é mais voltado ali para a área matemática, mas o que chamou a atenção foi que vocês falaram sobre análises da água. Eu gostaria de saber que tipo de análise que vocês realizaram para verificar que a água estava ok, né, que estava boa para o consumo ali. E se vocês pudessem falar um pouquinho sobre a ozonioterapia, que vocês falam bastante, né, dele no trabalho ali dentro dos objetivos, que utilizaram ele para tratar a água. Então, é que a gente teve uma professora de ciências na nossa escola, que ela apresentou para nós a marrequinha. E essa marrequinha deixou nós muito curiosos, porque ela falou que acabava deixando a nossa água mais purificada e mais limpa. Então, a gente acabou entrando mais a fundo nessa pesquisa. E com isso, a gente acabou colocando as marrequinhas na água, deu um aquário, primeiramente, para depois transferir elas para o açude. E com isso que a gente acabou começando a fazer essas coletas. E com essas coletas, a gente percebeu que a água do nosso açude era realmente uma água muito saudável. E a gente começou a desenvolver isso cada vez mais. E sobre a ozonioterapia, a gente foi tentar buscar uma nova forma de tratamento, para a gente conseguir inovar também, uma forma de tratamento sustentável e que fosse funcionar dentro dos meios que a gente precisa. A gente encontrou a ozonoterapia. A ozonoterapia é basicamente a água tratada com ozônio. Aí vai ter uma caixa, dentro daquela caixa acontece a quebra da molécula de oxigênio, que é transformada em ozônio, e depois essa água de ozônio vai para a água, cai numa cachoeira e continua esse ciclo. E a gente percebeu também que o número de coliformes na nossa água era um pouco maior, e daí com essas pesquisas a gente acabou percebendo que eles diminuíram muito. Era isso, obrigada. Bom, parabéns pelo projeto, obrigado ao projeto participante, às avaliadoras, aos avaliadores, desculpa. Então, a gente vai prosseguir ao próximo projeto, que é desenvolvimento de um jogo de RPG em plataforma digital, do aluno Inácio Fortes e Costa. O aluno está presente? Bom, o aluno não está presente, mas conforme o regulamento, a gente vai aguardar, em média, uns 2 minutinhos para ver se o aluno retorna. Caso não retorne, a gente passa para o próximo projeto e este aluno pode apresentar ainda hoje, se ele retornar. Bom, o aluno não retornou, então a gente vai prosseguir para o terceiro projeto de hoje, sendo o projeto Matemática e Cultura Africana articuladas a tema curriculares, das alunas Bruna Sieva Gessner e Liza Bacher Guedes. As alunas estão presentes? Ok. Bom, o projeto, como eu disse, se chama Matemática e Cultura Africana articulados a temas curriculares, orientado por Rosilene de Souza Goder, da escola Colégio Nossa Senhora de Fátima, cidade Pomerode, Santa Catarina. Bom, eu vou apresentar o vídeo aqui, peço que se acontecer algum problema, vocês avisem via chat.
Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ok. Bom dia, meu nome é Laísa. Bom dia, meu nome é Bruna. Nós somos alunos do 9º ano do Colégio Nacional de Fátima, situado em Camarões de Santa Catarina. Estamos por orientação da professora Rosilane de Matemática. Você sabe de onde são essas fotos? Um observatório astronômico e a Catedral São Jorge? Bem, fica na África, mais especificamente na África do Sul. E por que a gente vai trazer sobre a África aqui nesse trabalho? Bom, segundo a Lei 10.639, sancionada no dia 9 de janeiro de 2003, na nossa base curricular e de ensino, a gente tem que aprender um pouquinho sobre a cultura africana e cultura afro-brasileira, já que elas têm uma grande importância na nossa cultura hoje em dia. Então a gente decidiu se aprofundar um pouco mais e trazer para cá. O nosso tema é matemática e cultura. Matemática e cultura africana articuladas a temas curriculares. A gente tem alguns principais objetivos com esse trabalho. Resumindo eles, a gente tem algumas coisas na questão de geometria, como simetria, ângulos, círculos entrando em raio, diâmetro e circunferência, e algumas outras coisas sobre a cultura africana, por exemplo, a arte de mosaicos em Marrocos. Esse é um trabalho interdisciplinar, ou seja, trabalha mais de uma disciplina. Trabalhamos geografia, história, matemática e artes. Nesse primeiro estágio, a professora se apresentou e trouxe alguns dados para compararmos. Entre eles, o que mais me chamou a atenção, que a gente quis trazer para cá, foram os gráficos que mostravam a questão da cor de pele dos brasileiros. Isso porque, se a gente fosse só colonizado pelos europeus, como franceses, ou portugueses, ou espanhóis, provavelmente 90% a 80% da população teria a cor de pele clara, branca no caso. Porém, não é bem assim. Na verdade, a questão da cor de pele branca vai em menos de 50% dos brasileiros. Isso por conta dos escravos trazidos da África ainda na época da colonização. Então, a gente trouxe gráficos para comparar, e eles dizem que cerca de 42,7% dos brasileiros têm a cor de pele branca, enquanto 46,8% têm a cor de pele parda, 9,4% preta e 1% indígena ou amarelo. E aqui então, a gente trabalhou outro tipo de gráfico, que seria a cada 100 brasileiros, quanto seriam cada uma dessas cores de pele. Em seguida, a gente discutiu sobre o tamanho do continente. Aqui a gente tem uma foto de quais países caberiam dentro da África, como a China, a Índia, a Itália, a Alemanha, a França, os Estados Unidos. E a China e os Estados Unidos estão na classificação dos maiores territórios do mundo. A gente então trouxe alguns dados mais numéricos, como área territorial, população, densidade populacional e estatísticas de vida da África, Europa e Brasil, para que a gente pudesse comparar. Comparando, por exemplo, o território, a gente chegou à conclusão de que cabem quase 3 Europas dentro de uma África, e o Brasil cabe um pouco mais, já que tem um território um pouco menor do que o território europeu. Posteriormente, a gente fez uma atividade ao ar livre. O nosso desafio era fazer um círculo perfeito, que a gente recebeu uma trena, um giz e um fio. A nossa solução foi utilizar o fio e o giz como um compasso e depois utilizar a trena para calcular o raio e o diâmetro, e assim chegar à área do círculo. Depois disso, na aula de artes, a gente estudou um pouco sobre a cultura de Marrocos, que tem muito os mosaicos. Então a gente recortou ali algumas figuras geométricas e teve que fazer os nossos próprios mosaicos que ficassem de maneira simétrica, ou seja, todos os lados iguais. Não ficou perfeito porque as peças foram recortadas, então algumas eram um pouco diferentes das outras, mas no geral o objetivo foi alcançado. Depois a gente mediu o tamanho das pecinhas e calculou a área delas, multiplicou pela quantidade e somou tudo no final, chegando à área dos mosaicos. Depois disso, então, a gente estudou por que os mosaicos, sendo principalmente a questão do sítio arqueológico de Volubilis, situado em Marrocos. Era antigamente um posto avançado romano, como se fosse uma base do Império na África. Então a gente pegou a planta baixa e numa dessas salas em específico tinha um mosaico. Com as informações dadas na planta, a gente calculou a área desse mosaico. Aqui a gente tem a opinião dos alunos e a gente pode ler uma aleatória, no aluno 2. Eu achei bom ter uma experiência prática de escala e de precisar fazer um círculo perfeito. No geral, todos os alunos gostaram por ser uma atividade diferente, principalmente a questão do ar livre, já que normalmente a gente fica dentro da sala. Então, uma professora vir e trazer essa atividade foi uma coisa que a maioria dos alunos gostou muito e aprovou. Conclui-se, então, que a África é muito estereotipada e as pessoas precisam saber as belezas que ela contém. Por exemplo, a gente sempre coloca um estereótipo de que a África ela é seca, a África ela é pobre, a África passa fome. Sendo que, na verdade, isso não é tudo. Claro que tem o lado ruim, claro que tem a parte ruim, mas também tem algumas outras coisas. Por exemplo, a floresta do Congo, a segunda maior floresta tropical do mundo, só perdendo ali para a Amazônica, aqui na América do Sul.
Também temos a segunda maior bacia hidrográfica do mundo, no Rio Nilo, também perdendo para o Rio Amazonas, principalmente aqui no Brasil. Porém, eles sempre estão brigando entre o primeiro e o segundo lugar, porque conforme o rio vai achando afluentes, um fica maior do que o outro, mas atualmente está em segundo. Então, a gente tem muito estereótipo da África, a gente tem que estudar mais sobre como ela realmente é, até porque a nossa cultura tem muito a ver com a deles. E a gente não pode ficar colocando esses estereótipos, sendo que a maioria de nós nunca sequer foi para lá ou tentou estudar. A África tem, por exemplo, as pirâmides, tem grandes impérios antigos e vários sítios arqueológicos. A gente não pode resumir ela a fome e sede. Obrigada pela atenção. Bom, gostaria então que as alunas do projeto pudessem fazer suas complementações, caso desejem. Como a gente falou, é um projeto que muitos alunos gostaram e foi uma professora que trouxe esse projeto que ela trabalhou com ele na graduação dela e ela trouxe para nos apresentar e depois ela levou para outras competições também. E com ele a gente também passou para a fase regional da Feira de Matemática de Santa Catarina, que daí ia passando, aumentando assim, e para o Palmer Wissenschaft, que ocorreu aqui em Pomerode, durante a época da FEBIC do ano passado. Ok. A outra aluna gostaria de complementar também? Não, no geral é isso mesmo. Tá bom, então gostaria de chamar a avaliadora Priscila para fazer seus questionamentos, suas complementações ao projeto. Bom, primeiramente, parabéns, meninas, parabéns, né, ao orientador de vocês. Eu achei bem interessante a forma, né, que foi abordado, tanto interdisciplinaridade e, né, falar um pouquinho de cultura com matemática. O título, né, me chamou bastante atenção. Né, lendo o projeto, eu vi que faltou alguma coisa dos resultados, eu queria ver com vocês em relação ao que vocês falaram que vocês realizaram medições, né? Essas medições que seria do território, enfim, né, da africano e comparado aqui, por exemplo, com o Brasil. Como que vocês realizaram? Teria como vocês falar um pouquinho sobre essa medição? Eu sei que vocês utilizaram ali o Google Maps, né? Enfim, o Word, e gostaria, né, de saber um pouquinho mais em relação como que vocês utilizam, como foi a utilização não aplicativo, desta ferramenta, e como que vocês transferiram, então, para os cálculos ali no papel? Você diz ali na parte comparativa, tipo, a gente pegou alguns dados de territórios de países e da Europa, e daí a gente pegou, então, os territórios e a gente comparou com a África, o tamanho total da África, o continente. Ah, tá. Foi só comparação. Eu achei que vocês tinham realizado medições, como se fosse demarcar todo o território. Então, vocês já pegaram esse valor inteiro. Vocês já pegaram a área. Sim, a área sim. Eu achei que vocês tinham demarcado e calculado, utilizando, né, formas geométricas para calcular a área. Foi isso que eu tinha entendido. Mas já esclareceu. Obrigada. Bom, obrigada então à avaliadora Priscila. Peço que o avaliador Rafael também faça suas complementações ao projeto. Bom, primeiramente, parabéns aí, meninas. Foi bem. Eu achei muito interessante, assim como a Priscila falou, o fato de vocês terem ser um projeto multidisciplinar, né? Então, vocês abordaram até o assunto por vários ângulos, né? Várias visões. Isso me deixou um pouquinho curioso, assim, porque eu lembro que na minha época de ensino fundamental, ali na época da escola, existia algumas disciplinas que eu, naturalmente, uma pessoa outra tem uma dificuldade a mais em alguma disciplina. E como é um projeto multidisciplinar, eu fiquei curioso de saber em qual disciplina, talvez, que vocês abordaram no projeto foi a mais desafiadora, o que foi que vocês tiveram mais trabalho para
para construir ali no projeto, né? Então fiquei com essa curiosidade, assim, o que foi mais desafiador para vocês fazerem nesse projeto? A maioria das pessoas teve mais dificuldade em matemática, ainda que a nossa sala, boa parte, tem bastante dificuldade, mas a gente. É que as outras matérias é uma coisa mais dinâmica, era uma coisa que a gente já tinha pronto ali para a gente pesquisar e tal. A matemática, a gente recebeu os cálculos, as informações, e a gente teve que fazer todas as contas e tal. Legal, perfeito. Eu imaginei também que geralmente é uma disciplina um pouco mais complexa, vocês aprofundaram bastante com a matemática, eu imaginei que fosse mesmo. Beleza, obrigado. Bom, obrigada então ao projeto participante, aos avaliadores. Bom, a gente vai prosseguir com o próximo projeto dessa tarde, que é Kepler e a Astronomia Nova, dos alunos Monique Mas, Maximilian Mas e Arthur Pereira Maia. Os alunos estão presentes? Ok. Os alunos do projeto podem ligar a câmera, fazendo favor? Acho que eles já estão. Eu pelo menos estou vendo eles aqui. Ah, tá, ok. Ah, tá, desculpa. Estão todos juntos. Bom, então o projeto é Kepler e Astronomia Nova, orientado pela Suelen Daiane, da Escola Básica Municipal Doutor Amadeu da Luz, cidade de Pomerode, estado Santa Catarina. Eu vou apresentar o vídeo, peço que da mesma forma que os outros vídeos foram apresentados, se acontecer algum problema, eu vou informar. Todos conseguem ver a tela? Sim. Ok. Hallo, ich heiße Arthur Pereira Maia. Ich heiße Maximilian Maas Und ich heiße Monique Mas. und wir präsentieren Kepler und die neue Astronomie. Kepler foi um astrônomo, astrólogo, matemático alemão e formou-se na faculdade na Universidade de Tübingen. Ele, ainda aos 5 anos, viu um cometa, aos 10 viu aos 10 viu o eclipse lunar. E por esses eventos ele se tornou um dos maiores cientistas do Renascimento. Ele é conhecido por suas leis, chamadas leis de Kepler. A primeira lei de Kepler chama-se lei das órbitas, que é que os planetas rodam elipticamente, no sentido elíptico, ao redor do Sol. Segunda lei, a lei das áreas, que os segmentos, raio vetor, que unem ao Sol os planetas correspondem às áreas de intervalos de tempos iguais. E a terceira lei de Kepler, chamada lei dos períodos, onde aponta a existência da relação entre a distância da Terra e do planeta e seu período de translação. Und jetzt sagen wir von der Sonnensystem. Planetas do Sistema Solar. Os planetas do Sistema Solar formam um agrupamento de 8 corpos celestes que orbitam o Sol. São eles Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Urano, Netuno, Saturno e Mercúrio. São classificados em rochosos, que são compostos praticamente de rochas e minerais, e gasosos, constituídos por gases diversos.
Até tempo atrás, mais precisamente 2006, o Sistema Solar era composto por 9 planetas. Porém, Plutão foi reclassificado como planeta anão. A União Astronômica Internacional optou por rebaixá-lo à categoria de planeta anão devido ao seu tamanho reduzido. Os 4 planetas rochosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já os 4 gasosos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Quais as características dos planetas do Sistema Solar? Os 8 planetas têm características bem específicas, que remetem à sua formação e à sua constituição. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e a sua principal característica são as elevadas temperaturas, provocadas especialmente pela sua proximidade com a estrela solar, assim como a ausência de uma camada de gases completa. Vênus, conhecida pela estrela d'alva, pelo seu forte brilho. É curioso notar que, por ser o segundo planeta do Sistema Solar, não o mais próximo, ele é o mais quente, pois ele chega a 480 graus Celsius. Terra, terceiro planeta do Sistema Solar. Sua atmosfera é gasosa e temperatura média de 15 graus Celsius. Possui um satélite natural, que é a Lua. E o bom de saber é que ele é o único que tem vida, do Sistema Solar. Marte, quarto planeta a partir do Sol e o mais visível da Terra. Também chamado de planeta vermelho, devido às partículas de óxido e ferro presentes em sua atmosfera. Ele possui 2 satélites naturais, que é o Phobos e o Deimos. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, é um planeta gasoso, composto sobretudo por hidrogênio e é 1.300 vezes maior do que o planeta Terra. Saturno, segundo maior planeta do Sistema Solar, depois de Júpiter. Saturno é conhecido por seus anéis, formados por rocha, gelo e poeira. Saturno é um planeta do Sistema Solar que possui muitos satélites, 82 luas. Urano, terceiro maior planeta do Sistema Solar e sétimo planeta a partir do Sol. Urano é um planeta gasoso que apresenta médias temperaturas de 185 graus Celsius negativos. E uma curiosidade, ele tem também um anel, só que ele não é tão fácil de ver, então ele praticamente é invisível, mas ele é vertical. Netuno, planeta do Sistema Solar mais distante do Sol, quarto maior em tamanho. Netuno possui 14 satélites e apresenta temperaturas médias aproximadamente 200 graus Celsius negativos. O que é rotação? É um movimento que a Terra faz em volta de si mesma, que, no caso, para dar um giro ao redor dela, dura 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Que daí, depois dessa história, falaram que é 24 horas um dia. Agora eu vou falar a translação. O que é translação? A translação é um movimento realizado pela Terra em torno do Sol. Isso ocorre pelo campo gravitacional gerado pela massa do Sol, fazendo com que a Terra fique presa em sua órbita. Desse modo, um giro completo da Terra em volta do Sol dura cerca de 365 dias, 5 horas e 47 minutos. O planeta se move no espaço a uma velocidade orbital média de 29,78 km. Como o ano civil é contado apenas em dias, a cada 4 anos realiza-se o bissexto para compensar as quase 6 horas anuais que ficaram fora.
Nele é acrescido mais um dia, 29 de fevereiro, ao calendário. E essa é a maquete, que é de Zona, que é Mercúrio, Vênus, que continua sendo o mesmo nome em português, Éder, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Na maquete, a gente usou um sisteminha de engrenagem e motor, que funciona assim. O motor gira a engrenagem e a engrenagem mexe essa peça aqui que vai mexer os planetas, que a gente consegue ligar. Bom, parabéns. Então, peço que os alunos possam fazer suas complementações ao projeto agora. O projeto foi proposto pela nossa professora de bilíngue, que no início, mais ou menos, quando ela chegou, nós tivemos, cada equipe teve uma missão, que era pesquisar sobre o sistema solar. A gente apresentou e ela definiu quais eram as melhores pessoas que apresentaram. Ela pegou o projeto e, com base nesses projetos, ela montou esse projeto aqui. E aí ela ainda adicionou Johannes Kepler, que é o filósofo, né? Uhum. Bom, o projeto gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que não precisa. Foi exatamente o que ele falou. Bom, obrigada então pela complementação. Gostaria de chamar o avaliador Rafael para fazer suas contribuições ao projeto. Legal. Bom, parabéns, pessoal, pelo projeto. Eu acho que o que chamou bastante atenção foi o fato de ser um projeto de uma disciplina bilíngue, né? E ainda mais do alemão. E foi muito interessante vê-los iniciando o vídeo utilizando da língua para falar a apresentação e depois o nome dos planetas. Foi muito legal isso. E eu tenho duas perguntas. Uma é uma curiosidade, que foi com relação à maquete que vocês fizeram. Eu queria saber se ela teve as distâncias de uma forma proporcional, né? Obviamente em uma outra escala, né? Uma escala bem mais reduzida, mas se foi feito um distanciamento ali com relação ao Sol de uma forma proporcional, como é que vocês fizeram isso? E a outra foi basicamente o que eu não entendi muito bem, qual que foi o objetivo de ter sido escolhido esse projeto com relação ao planeta na disciplina bilíngue. Então, eu tenho essas duas curiosidades aí. Meu pai ajudou na maquete, ele ajudou a fazer as pecinhas de engrenagem e o motor. Daí a gente montou na aula mesmo. E mais uma coisa, o projeto de sistema solar foi proposto no começo do ano, que a professora tinha perguntado algum projeto para a gente fazer. E daí a gente fez votação e o que ganhou foi sistema solar. Também nesse projeto de bilíngue acaba entrando um pouquinho da área de ciências, a gente aprendendo os nomes dos planetas em alemão, e isso tudo acabou influenciando. Enfim, na maquete, a questão do distanciamento dos planetas, a gente não pegou exatamente a distância de cada planeta do Sol, de um de outro, mas a gente colocou os planetas que são mais longe, um pouquinho mais longe, que são mais perto e mais perto. Aqui a gente tem um exemplo com a maquete. Antes da PPT. Legal, muito bom. Obrigado, pessoal. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Bom, obrigada então, avaliador Rafael. Gostaria agora de chamar a avaliadora Priscila para pôr as suas contribuições também. Bom, parabéns, pessoal. Achei muito legal o trabalho de vocês.
Tanto que a primeira vez que eu assisti o vídeo, eu achei que ia ter que colocar legenda quando vocês começaram a falar em alemão, porque eu não sei nada. Aí, a minha pergunta é mais voltado para como que vocês se sentiram fazendo esse trabalho, né? Vocês já responderam que foi por votação, essa primeira etapa, mas qual foi a dificuldade de vocês em relação a esses termos das ciências exatas ali, das leis de Kepler, que também não é nada fácil, e como que foi ali para vocês a tradução disso? Vocês tiveram muita dificuldade? O que vocês acharam dessa atividade? Nós fomos os melhores em apresentar em alemão, falando, daí a gente foi escolhido para vir aqui para a FEBIC, e daí, depois disso, a nossa professora, nossa Leyline, ela foi e pesquisou um pouco sobre Johannes Kepler, e ela deu umas folhas para a gente só ver, estudar um pouco. Daí a gente veio, eu não tive tanta dúvida assim, porque eu logo já sabia como é que era o nome dos planetas, porque eu que tinha que falar essa parte na minha apresentação também. Então, a nossa professora de bilíngue ajudou na parte do Johannes Kepler, dos planetas e tal. Na parte da tradução, nós usamos muito o dicionário, e algumas coisas nós já sabíamos, até porque nós tínhamos feito nossos projetos individuais. O projeto assim, em si foi bem divertido, não foi tão difícil, só a parte do Kepler mesmo. Dos planetas já era um pouquinho mais fácil, que a gente já tinha aprendido em ciências. Legal, então, gente. Parabéns para toda a equipe e a professora. Bom, obrigada então ao grupo, obrigada também pelos avaliadores. Então, a gente vai prosseguir com o próximo projeto dessa tarde, chamado Cantinho da Honestidade e a Matemática Financeira, fase 4, a recompensa, dos alunos Lucas Piccoli Mariani, Vitor Dezen, Gabriel Antônio e Wildner Sonza. Os alunos estão presentes? Ok. Bom, o projeto é orientado pela Juscelie Carine de Cesar Bittencourt, da Escola Núcleo de Olinda Zílio, cidade Ceará, estado Santa Catarina. Bom, vou apresentar então o vídeo, peço que se acontecer algum problema, enfim, que vocês comuniquem no chat. Olá, eu sou o Vitor Dezen, aluno do 8º ano da Escola Núcleo de Olinda Zílio de Ceará, Santa Catarina. Nosso projeto, que já existe há 5 anos, é intitulado Cantinho da Honestidade e a Matemática Financeira. Agora estamos na fase 4, na qual o foco é a compensação financeira no processo de ensino-aprendizagem. Olá, sou o Lucas Piccoli Mariani, aluno também do 8º ano. Nossa professora orientadora é Juscelie de Cesar. Nosso projeto envolve a comunidade escolar e a conscientização de que uma vida financeira equilibrada pode interferir positivamente ou não na saúde de uma família. E eu sou Gabriel Sonza. Nosso projeto mostra o quanto o sistema de numeração faz parte da tecnologia que envolve a matemática no mundo corporativo. Compreendemos o uso do código de barras, QR Code, e estamos também aprendendo a matemática do Pix. Além da matemática, envolvemos a comunidade escolar nesse processo, através da página de pesquisa de produtos Busca Seara e através do aplicativo de conversão de valores, que converte valores em dólar, real e euro. Acreditamos que estamos conseguindo demonstrar à nossa comunidade escolar o quanto cada centavo gasto ou não pode interferir na vida de um cidadão.
Mas neste ano, o nosso foco foi na criação de uma nova moeda. Mas como assim? Criamos uma moeda de troca na nossa escola, por compensação. Como vai funcionar essa nova ação do projeto? Meu colega Gabriel vai explicar. Bom, foi feito todo um processo democrático na nossa escola para a escolha do nome e formato do nosso modelo. Depois da escolha do nome e formato, foram para a confecção. Mas como ele será usado? Quais os benefícios dessa moeda? Em busca de um melhor desempenho escolar dos estudantes, nossa moeda será um produto de troca, assim como todo o dinheiro. E a nossa moeda vamos trocar por notas. Mas como assim notas? Cada aluno que possuir 3 notas 10 em seu boletim trimestral recebe o cartão por mérito e esforço do trimestre letivo. Este cartão lhe dá o direito de trocar por um 10 em qualquer outra disciplina. Acreditamos que ações como essa geram um impacto no ensino e aprendizagem dos estudantes. Por isso, é um estímulo ao esforço e ao aperfeiçoamento constante, sabendo que a nossa moeda é uma moeda de troca. Assim, gerando um impacto positivo na vida dos estudantes, pois aprendem que desde cedo devem se esforçar para conseguir algo. Criamos um código de barras e um QR Code para nosso cartão, intitulado Green Card. Na nossa escola, acreditamos que avaliar é um processo contínuo e amplo, em que cada estudante possui algumas habilidades específicas. Por isso, quando tiram um 10 com essas habilidades, uma outra área de conhecimento na qual ainda devemos aprimorar pode ser incentivada através da nossa moeda. Muito obrigado pela sua atenção. Bom, então eu gostaria de chamar os alunos para fazer as suas complementações ao projeto. Boa tarde. Gostaríamos primeiramente de agradecer pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante, a saúde financeira na sociedade atual. Com todos esses anos no projeto, percebemos o quanto o equilíbrio financeiro pode interferir ou não na saúde de uma família, muitas vezes também no aprendizado dos estudantes. Compreender o processo de numeração que envolve toda a movimentação financeira, como o Pix, código de barras e o QR Code, nos fez perceber a importância da matemática nesse mundo corporativo e o quanto um simples número pode fazer toda a diferença em uma informação pessoal ou jurídica. Também destacamos a importância dos números em forma de notas, para a motivação dos estudantes. Sabendo desta motivação, a nossa escola, este ano, criou o Green Card, com o intuito de demonstrar que, com esforço e dedicação, os estudantes podem ser ainda mais beneficiados. Compreendemos as habilidades individuais e também reforçamos o influenciamento ao estudo. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigada, então, aos alunos, projeto participante. Eu gostaria de chamar, então, a avaliadora Priscila para fazer os seus questionamentos e complementações. Muito boa tarde, com parabéns para vocês, né, para o orientador também, professora orientadora. Eu achei o trabalho bem interessante. Eu gostaria de saber como que surgiu essa ideia dessa pesquisa de vocês, né, no caso dessa aplicação desse trabalho, em relação a essa moeda que vocês criaram, com essa troca de notas. Eu achei bem interessante, eu acho que estimula realmente. A gente está tirando notas mais altas, né? Porque às vezes você ficou com um pouquinho ali em alguma matéria e você consegue ter uma nota melhor, né? Eu achei bem interessante, eu gostaria de saber como que surgiu essa ideia do projeto. Bom, o nosso projeto é um projeto que existe há muitos anos. E esta foi uma ideia coletiva, de criar este cartão de troca como uma forma de incentivo mesmo aos estudantes. Legal. Bom, era isso. Eu realmente achei que estava muito bom o trabalho. E não fiquei agora com outras dúvidas. Espero que o professor aí, Rafael, ele tenha mais algumas dúvidas que ajude a complementar aqui.
Bom, obrigada então, a avaliadora Priscila. Chamo então o avaliador Rafael para fazer as suas contribuições ao projeto. Legal, bom, primeiramente, parabéns aí, pessoal. Achei muito diferente o projeto, né? E bem interessante também, essa parte da moeda de troca e tudo mais. Até eu não entendi a parte da caixinha e tudo mais, isso foi dos anos anteriores, né? Explica. Bem, na verdade, o projeto começou com essa caixa, que os alunos vão até o caixa, sem supervisão de nenhum professor, por isso que se chama Cantinho da Honestidade, e vão até lá e compram somente o necessário, fazendo o troco e pegando a mercadoria que precisa. Por mais que seja algo desde o começo do projeto até hoje, ele ainda está ativo, a gente continua com esse processo nas salas de aula. Legal. E eu tenho uma curiosidade, eu tenho algumas perguntas aqui, tá? Então, a Priscila acertou. Eu tenho várias curiosidades aqui que até pelo fato de ter achado bem interessante, assim. Essa questão da caixinha, existia alguma espécie de lucro, em cima dos produtos que eram vendidos nessa caixinha? E, por exemplo, esses lucros poderiam ser, direcionados para algum outro projeto da escola, algo nesse sentido? Foi pensado algo assim? Bom, a gente não trabalha com lucro. Todo o valor ele é remetido para a compra de novos itens. Por exemplo, um lápis que é vendido a 50 centavos, pelo mesmo preço ele é colocado na caixinha, onde a gente não tem lucro. Legal, entendi. E uma outra curiosidade, vocês tiveram algum problema vamos dizer assim, com a honestidade ao utilizar a caixinha? Teve algum caso que aconteceu ou foi tudo bem tranquilo ali, o pessoal comprou a ideia e foi legal? Na verdade, nunca aconteceu esse tipo de problema, mas a gente também tem alguma forma de prevenir. A gente faz o fechamento do caixa depois de todos os alunos comprarem no cantinho da honestidade, e nós conferimos os produtos comprados e o valor que foi arrecadado lá dentro. Legal, muito bom. E uma última pergunta, prometo que é a última, que é só para que eu não consegui entender muito bem como é que funciona a moeda de troca ali nas notas, né? Então, por exemplo, se eu tirei 10, eu vou dar um exemplo do que eu entendi, daí eu peço que vocês me corrijam, por favor. Vamos supor que eu tirei 10 em matemática, mas eu tirei 8 em história, e aí eu queria aumentar um pouquinho da minha nota de história. Eu poderia tirar um do 10 e colocar no de História, eu ficaria 9 com História e 9 em Matemática, ou como é que funciona essa moeda de troca? Bom, a nossa moeda de troca ela funciona de uma forma um pouco diferente. No final do boletim trimestral, caso você receba, por exemplo, um 10 em Matemática, Ciências e Geografia, mas está com um 7,5 em História, por exemplo, a partir desses 3 10 que você tirou nas outras matérias, você recebe o Green Card e, utilizando ele, a sua nota, que você pode usar, por exemplo, em História ou em alguma outra disciplina, tu pode trocar por um 10, na média. Ah, legal. Legal. Beleza, show de bola. Parabéns, obrigado. Bom, obrigada então ao projeto e aos avaliadores. A gente vai prosseguir com o próximo projeto de hoje. Bom, o próximo projeto se chama Estudo da cota de enchente em trechos do Rio do Testo, na cidade de Pomerode, Santa Catarina. Das alunas Sofia Nalu Jandre, Maria Eduarda Jandre Tretin e Carolina Kruger. As alunas estão presentes? Ok. Bom, o projeto tem como orientadores o Everson Gruchowski e Roberto Rodrigues Cardoso, da Escola Doutor Amadeu da Luz, de Pomerode, Santa Catarina. Bom, vou apresentar o vídeo. Peço que, novamente, se ocorrer algum problema durante a exibição, que você indique.
Olá, meu nome é Carolina Krieger. Olá, meu nome é Maria Eduarda Yandri Tretin. Olá, meu nome é Sofiana Luyandri. Somos estudantes do 8º ano da Escola Básica Municipal Dr. Amadeu da Luz, no município de Pomerode, e neste ano, nas aulas de Geografia, aprendemos sobre os diferentes tipos de clima no continente americano e sobre os eventos climáticos que podem causar alterações na atmosfera, dando enchentes em alguns lugares e seca em outros. Lembramos que na nossa cidade já foi atingida por chuvas intensas que causaram alagamentos e deslizamentos. Por isso, os professores de Matemática e Geografia propuseram um trabalho sobre o El Niño e a Laninha. Nós também pesquisamos sobre as enchentes ocorridas na região, principalmente em Blumenau. A prefeitura deste município mantém um registro desde 1872, contendo a altura atingida pelo rio Itajaí-Açu até os dias de hoje. Nosso objetivo é verificar quais ruas de Pomerode são suscetíveis a alagamentos em decorrência com o aumento do nível do Rio do Tejo que corta a nossa cidade. Nosso projeto começou com a produção e a apresentação de um trabalho sobre as enchentes do rio Itajaí-Açu e a caracterização do El Niño e da Laninha. Depois, começamos a registrar o perfil de altitude do Rio do Tejo, utilizando os recursos do Google Earth. Cada grupo recebeu um quadrante conforme o mapa urbano da cidade. Assim, registramos em uma tabela qual é a altitude do rio e a altitude da rua, para, posteriormente, podermos determinar quais áreas poderão sofrer com possíveis alagamentos. Para realizarmos o nosso trabalho, realizamos uma leitura de estudos já produzida pelos pesquisadores da nossa região para podermos compreender melhor as características da área estudada e a influência do relevo em meio ao evento das enchentes. Nosso trabalho ainda encontra-se em produção. Estamos na fase de coleta de dados da altitude de trechos do Rio do Tejo e de ruas próximas. Nosso próximo passo serão estudos de dados obtidos para a formação de mapas que apontarão as áreas de alagamento. Esse trabalho tem um grande valor para a nossa comunidade, pois possibilitará a visualização desses pontos de alagamento e também repensar as rotas de deslocamento para não colocar em risco os moradores. Bom, peço então que as alunas participantes possam fazer suas complementações ao projeto. Bom, a gente não gostaria de fazer quase nenhuma complementação. A gente só quer falar um pouco sobre os fenômenos do El Niño e da Laninha, que foram os fenômenos que a gente usou em base ao nosso trabalho. A Laninha é basicamente o resfriamento do Oceano Pacífico e ela causa estiagem, ou seja, a seca. Já o El Niño é totalmente ao contrário. Ele causa o aquecimento das águas do Pacífico, causando o aumento de chuvas. E é isso. Bom, obrigado. Gostaria de chamar então o avaliador Rafael para fazer suas contribuições, possíveis questionamentos. Legal, boa tarde, pessoal. Parabéns pelo trabalho, ficou muito legal aí, bem, deu para ver quanto vocês se dedicaram ali pelo trabalho. E eu tenho uma curiosidade, né? Depois que vocês concluírem o projeto, fizerem conseguirem ter as informações ali das áreas de riscos e tudo mais, vocês pretendem disponibilizar essas informações para a comunidade, e se vocês disponibilizarem, vocês já têm em vista assim, como que vocês vão fazer para que as pessoas possam consultar essas informações? Sim, quando a gente tiver com o trabalho pronto, a gente pretende levar esses mapas, primeiramente aos bombeiros e aos centros policiais, para eles conseguirem ter uma noção das áreas de risco e aonde podem acontecer ou não, tipo, em caso de uma chuva mais forte. E, se tudo der certo, a gente gostaria de disponibilizar em outros lugares, tipo, como em um site ou algo assim, em que todos os moradores daqui do município poderão ter acesso a esses mapas. Legal, obrigado. Bom, obrigada então ao avaliador Rafael. Chamo agora a avaliadora Priscila para fazer suas contribuições. Parabéns pelo trabalho, os orientadores também. Eu acho que é um trabalho, né, de peso também aqui, principalmente para a nossa região, que sempre, né, sofre com as chuvas, principalmente quando é de alta intensidade, né?
eu vi no projeto de vocês que está em andamento ainda, e eu gostaria de saber se vocês já têm mais algum resultado, né, nesse período, desde o momento que vocês submeteram o trabalho e até agora, em relação ali às cotas da enchente, né? Eu vi que o maior nível ali que atingiu foi em setembro. Você já tem mais algum outro dado? A gente ainda não tem mais esses dados, porque a gente ainda está em andamento. Que nem a gente disse no vídeo, a gente já recebeu um quadrante e a gente vai daí usar o Google Earth e vai olhar de acordo com o rio e de acordo com a rua. Mas a gente ainda não tem mais essas informações. Ah, tá, legal. Outra em relação aos dados que vocês querem disponibilizar, tanto que o Rafael acabou de perguntar, né, para vocês, quem sabe também um aplicativo, né? Ter um aplicativo que as pessoas consigam acessar seria bem interessante. Parabéns novamente. Eu só queria comentar também que, se eu não me engano, como a gente se baseou no município de Blumenau, que faz divisa aqui com a nossa cidade, ele tem sim um aplicativo também com esses mesmos dados. Então, sim, a gente futuramente, se tudo der certo, a gente pretende fazer talvez um aplicativo. Primeiro, eu acho que a gente vai criar um site. Que é mais fácil. Depois, se tudo der certo, a gente vai para um aplicativo e algo mais a fundo. Sim. Ah, é legal. O site já divulga, né? O aplicativo depois para as pessoas estarem acompanhando. Então tá, tô ansiosa já para ver os próximos resultados. Parabéns, gente. Bom, obrigada então ao projeto participante, aos avaliadores. Com isso, a gente vai para o último projeto dessa tarde. Projeto Astro Education, dispositivo de integração de alunos e escolas com astronomia utilizando realidade aumentada. Do aluno Lucas Henrique Campos Bernardi. O aluno está presente? Aluno Lucas. Bom, a gente vai aguardar um tempinho, 2 minutos. Esse seria o último projeto dessa tarde, já que o aluno Inácio também não retornou no dia de hoje. Caso o aluno Lucas não retorne, a gente vai encerrar a nossa sessão. Ressaltando que, conforme eu li no início sobre o regulamento, a banca será remarcada para esses 2 alunos. Bom, pessoal, então gostaria de agradecer a presença de todo mundo, a todas as considerações feitas pelos avaliadores, a todas as complementações dos participantes dos projetos, aos orientadores. Gostaria também de ressaltar que a gente está tendo atividades paralelas, então, como eu li no início, gostaria de ressaltar de novo que vocês fiquem atentos às redes sociais oficiais da FEBIC, também ao site. A gravação dessa banca vai estar disponível em até 3 dias no canal da FEBIC, oficial no YouTube. Qualquer dúvida relacionada ao regulamento ou algum imprevisto, eu peço que vocês se dirijam diretamente à coordenação.